uma nova abordagem, né, da teoria de ácido e base, utilizando cálculos com logaritmo, né? Nós aprendemos algumas propriedades dos logaritmos, revemos elas, né? A primeira foi essa daqui, que nós utilizamos muito nos primeiros exercícios, e essa segunda que ficou conhecida como a regra do tombo, né? Hoje nós vamos aprender algumas novas informações e novas propriedades dos logaritmos, como essa daqui, né? Ó, que é uma razão entre dois logaritmos, né? O log de A sobre o log de B é igual à diferença entre log de A e log de B. Isso é muito útil, né? É uma ferramenta muito útil, é uma propriedade que a gente usa dos logaritmos para facilitar a resolução de alguns problemas. Também tem uma propriedade da potenciação conhecida como inverso de um número, tá? Aqui a gente traz esse exemplo utilizando letras, né, genéricas. O que é um inverso de um número? É qualquer divisão entre esse número por 1. Então, para mim ter um inverso de um número, eu simplesmente divido ele por 1, como está aqui. No caso aqui, se for um inverso de uma potência, eu posso fazer a seguinte jogada, né? O inverso de um número elevado a determinada potência pode ser estabelecido dessa maneira. E o que acontece? Eu mudo o sentido do sinal aqui, né? No caso aqui era menos, ele passa a ser mais. A gente conheceu também essa fórmula aqui, que é uma fórmula clássica do cálculo, né, de pH, que é o menos log da concentração de H+. Ela é muito útil para a gente, e a gente viu que é relativamente tranquila para trabalhar em alguns casos. Existe um equivalente a ela, que é essa fórmula que está mais aqui, abaixo aqui. Qual que é a diferença, né? Observe, essas duas fórmulas elas são equivalentes, mas a de baixo ela traz o log da concentração de H+, como se fosse o inverso dele, ou seja, 1 que divide log da concentração de H+. Observe que a diferença também é que na fórmula de baixo ocorre, você muda o sinal, né? O sinal de menos não aparece nela, o que também em alguns casos pode auxiliar a gente, ok? Vamos ver então do que o exercício traz, o que ele trata, né? A concentração de H+ de uma solução é igual a 0,02 mol por litro. Determine o seu pH. A única informação que ele dá aqui é que log de 2 na base 10 é igual a 0,3. Tá? Ele já traz isso calculado para você e ele coloca como informação para você utilizar. Tá? Nós vamos utilizar então algumas informações. Então eu vou lembrar então que a gente pode expressar, né, 0,02 mol por litro como 2 que multiplica 10 elevado a menos 2 mol por litro. Ok? Eu chamo essa maneira de representar esse número aqui por notação científica, tá? Isso também auxilia a você utilizar, né, a propriedade dos logaritmos. E aí eu vou utilizar então essa fórmula de baixo aqui, que é equivalente a essa daqui, tá? Por que você vai utilizar essa? Veja, nas últimas aulas eu havia dito que a gente pode aplicar a regra do tombo, utilizando a regra do tombo aqui, apenas quando o número aqui anterior à base 10 for igual a 1, exatamente 1. Quando for diferente de 1, eu não posso aplicar a regra do tombo. O cálculo vai sair incorreto, né? Então eu tenho que abrir mão de outras ferramentas, ok? Bom, eu vou começar utilizando essa fórmula que eu havia dito aqui embaixo, aqui, né? Que o pH pode ser expresso também pelo inverso do log da concentração de H+, ok? E qual que é a concentração de H+, né? Qual que é a concentração de H+? A concentração de H+ é igual a 2
que multiplica 10 elevado a menos 2, ok? Veja, eu iniciei então, eu comecei a colocar dados nessa fórmula aqui. Agora, observe, eu vou usar aqui, eu tenho que perceber que aqui nessa região onde eu estou destacando, tem algum envolvimento com essa propriedade da potenciação. Veja, olha, o 10 aqui está substituindo o A, e o menos 2 está substituindo o B, o menos B, né? Essa parte em amarela, ela está sendo dividida por 1. Então eu vou extrair daqui e vou olhar para essa propriedade com carinho. Olha só como que eu posso utilizar isso agora. Eu posso dizer que pH é igual a 10 elevado a 2 positivos, que nem eu fiz aqui, ó. Observe que eu inverti, né, o sinal. Mas eu vou falar que tudo isso é o log, né, de uma divisão. É o log de 10 elevado a 2 sobre o log de 2, ok? Então isso daqui pode ser expresso da seguinte maneira, ó. Log de 10 elevado a 2 sobre log de 2. Observe que todas as bases aqui são 10, tá? O que facilita mais ainda o nosso cálculo. Agora eu vou fazer o uso dessa propriedade aqui. Observe que log de A é equivalente a log de 10 elevado a 2. E log de 2 está equivalente a log de B. Então eu posso dizer, eu posso fazer que log de 10 elevado a 2 pode subtrair log de 2, ok? O log de 10 elevado a 2 vai aqui e o log de 2 vai aqui. Eu estou aplicando essa propriedade dos logaritmos. E agora ficou fácil, né? Porque olha só o que eu posso fazer. Ó. Eu posso aplicar aqui nessa parte aqui da minha equação a regra do tombo, né? Então eu posso fazer isso daqui, ó. Vou pegar essa parte aqui, ó, e jogar para baixo, tá? Observe que aqui não tem mais sinal de menos aqui, como a gente estava acostumado a ver. Então o expoente aqui, ó, ele está vindo com o seu sinal, tá? E ele vem multiplicando 2 log de 10, ok? Agora eu vou cuidar dessa outra parte aqui, ó, menos log de 2. Ó, veja, a gente já havia aprendido, né, que isso aqui vale 1. Então, ó, o log de 10 na base 10 é 1, como a gente já havia visto, né? Essa parte, então, aqui, ó, da equação equivale a 1. Então, como que fica, ó? pH é igual a 2, que multiplica 1. Agora, eu tenho um menos log de 2, mas o exercício já havia falado que log de 2 é igual a 0,3, tá? Então, eu pego e coloco, transfiro, né, o 0,3 no lugar de log de 2. Olha só como que ficou super tranquilo, ó. pH é igual a 2 vezes 1, 2, menos 0,3. O resultado disso é... que o pH é igual a 1,7. Ok, pessoal? Acompanhe, refaça esse exercício. É um exercício tecnicamente mais sofisticado. Ele exige mais da gente, né, na resolução. Mas o interessante é que a gente teve a oportunidade de rever algumas propriedades da matemática, certo? Aplicada aos logaritmos. O que acontece é que, no geral, hoje em dia, você pode fazer cálculos de pH diretamente por meio de uma calculadora científica, certo?
A calculadora dos nossos celulares também, elas também apresentam a função logaritmo, né? Ela também tem uma parte de uma função científica nas nossas calculadoras de celular. Também pode ser utilizado. Mas num vestibular ou num concurso, você não terá oportunidade de usar esses recursos eletrônicos, tá? Isso é proibido. Então o que você tem que usar? O seu conhecimento das propriedades da matemática para resolver questões de vestibular ou concurso na química. Fica então aqui a dica, né? Espero que todos tenham aproveitado a aula de hoje e até a próxima.